Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como eu prometi para vocês, eu usei da oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus em uma congregação para gravar mais uma aula. Porém, devido ao tempo que nos foi concedido, não foi possível finalizar todos os versículos. Então, a partir de agora, você vai ouvir esta pregação e é interessante que nós podemos então perceber que tudo que estamos estudando dá para ser utilizado, sim, até mesmo para pregar de uma forma mais enérgica, como você vai perceber no vídeo que já vai começar em alguns instantes. Pegue a sua Bíblia, acompanhe versículo a versículo e não se esqueça, de preferência, tente ouvir com fone de ouvido para o áudio chegar melhor até você. Que Deus abençoe. Assim que terminar a pregação, eu venho com alguns poucos versículos que ficaram faltando e finalizo o capítulo de número 3. Graça e paz, que Deus fale ao teu coração. Meus irmãos, a priori, a princípio, existe aí na sua Bíblia um título em negrito. Na maioria dos capítulos que você vai iniciar a leitura, você vai perceber que há um título em negrito. Esse título em negrito é também conhecido como epígrafe. Cada tradução, cada Bíblia vai trazer um título similar, semelhante, parecido com a outra. Nessa Bíblia que eu estou utilizando, o início deste capítulo de número 3 está escrito da seguinte forma: as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Repita-se comigo: as divisões, brigas, contendas, me mostram que está faltando alguma coisa. Então, só pelo título, todas as vezes que você for ler a Bíblia Sagrada, pelo título você já compreende basicamente do que o texto vai ser tratado. Uma segunda informação que a gente precisa antes de iniciar aqui é que a Bíblia não fora escrita com capítulos e versículos. Porém, de alguns anos para cá foi feita essa divisão para nos facilitar, para facilitar a nossa leitura e entendimento. Porém, em alguns casos a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque nem sempre um capítulo divide-se uma história para com outra história que vai se iniciar. Principalmente quando você for ler as cartas e as epístolas, não há uma divisão própria de capítulos de um assunto para o outro. Geralmente, ou quase totalmente, quase em sua totalidade, nós estaremos dando uma continuidade do que nós temos como capítulo anterior. Então, para que você se localize aqui nesta noite fria de sexta-feira, não é tão frio assim não, quase chuvosa, mas de muito trânsito e cansativo, nós estamos aqui com um escrito do apóstolo Paulo. Essa aqui não é a primeira carta que Paulo escreve, a primeira se perdeu, mas chega-se até nós essa carta como a primeira carta que Paulo escreveu. E Paulo foi o fundador, ou seja, o plantador, aquele que foi até a cidade de Corinto, conduzido pelo Espírito de Deus. E ali ele alicerçou uma igreja. Paulo, não diga deixa aleluia, eu vou repetir. Paulo chegou em Corinto e por intermédio da ida de Paulo nasceu uma igreja. Porque eu entendo que o crente é a igreja que gera a igreja. Eita, um aleluia, um glória, um repetir. Porque eu passo a compreender que o crente ele é uma igreja que onde ele chega, ele transforma o ambiente em uma igreja. É por isso que você entra na família, vira igreja. No teu trabalho, vira igreja. Porque onde o crente entra, Jesus entra. Ok. Então Paulo ele vai a Corinto, ali inicia-se a igreja de Corinto. Só que não somente plantava a igreja, edificava, deixava pessoas responsáveis por ela e ia para onde o Espírito de Deus o conduzia, porque nessa época as pessoas ainda eram conduzidas
acontecendo. E como Paulo, como pastor, fundador, tinha-se sobre uma responsabilidade sobre ela, Paulo então vai redarguir, direcionar. E eu acho lindo esse capítulo de número 3, porque mesmo ele estando exortando a igreja a mudar o caminho da qual eles estavam vivendo, ele inicia este capítulo 3, chega até nós com o capítulo 3, ele dizendo: porém, irmãos, aleluia, tinha problema, mas ele está dizendo, mas são meus irmãos, aleluia. Pregação do pastor, o pastor está mais animado aqui. Pastor, a igreja de Corinto era uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento, mas Paulo cita na maioria de suas repreensões, primeiro, o sentido de irmandade. Você tem problema, mas é meu irmão. Meu Deus, glória a Deus. Cadê aquele sorriso de frente desse irmão do seu lado? Olha que sorriso bonito. Diga para ele: apesar dos apesares, você é meu irmão. Diga, mesmo eu sendo assim, você é meu irmão. Aleluia! Vamos rapidinho aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Quando Paulo foi ter com eles, não havia ainda um amadurecimento, porque havia um princípio, ninguém cresce grande. Eita Jesus, um aleluia, um aleluia. O mal, talvez, da nossa geração é achar que começa por cima. Paulo está dizendo: começaram como criança. Ei, olha para cá. O problema não é como começa, é o que não se desenvolve. Vamos pular para o 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiam suportá-lo, nem ainda agora podeis. Olha para cá, por gentileza, se você entender só isso daqui, eu volto para casa feliz. Paulo está dizendo assim: quando fui ter convosco, eu tive que dar o primeiro alimento, o alimento de recém-nascidos. E não há problema nisso. Você não vai pegar um bebê e colocar a goela abaixo dessa, uma feijoada pesada no domingo, porque para cada faixa etária de idade existe um alimento apropriado. O que Paulo está dizendo é que quando eu iniciei com vocês, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu dei os primeiros rudimentos, a primeira alimentação que vocês precisavam, e não havia problema nenhum nisso. Mas vem para a Bíblia, observa na tua Bíblia, esse versículo 2, porque ele vai dizer assim, ó: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podiam suportar. Só que aqui dói, porque dentro do mesmo versículo ele vai dizer assim: nem ainda agora podeis. Meu Deus, é forte. Fala ou não fala? Eu ia falar de qualquer jeito, é Bíblia, vamos lá. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é: o tempo passou e vocês não cresceram. O que eu não consegui fazer com vocês lá atrás, nem hoje eu consigo. Deus é profundo demais, a desenvoltura que eu não consegui transmitir para vocês lá, quem disse que eu consigo hoje? Por quê? Porque o tempo passou, mas a igreja não amadureceu. É forte, né? Foi vocês que disseram que era a sexta da palavra. Aleluia! Dói, mas cura. Diga para mim do teu lado: dói, mas cura. Vamos seguir. Porque ainda sois carnais. Paulo está escrevendo. Paulo está dizendo que quer ter dado um alimento mais sólido, um alimento para pessoas mais maduras. E Paulo está dizendo para ele: não é para ímpio. Paulo está dizendo para uma igreja: vocês ainda são carnais. Era crente, sim ou não? Sim. Sim. O povo está bom de igreja mesmo, era crente, mas não era crente. Eram cristãos, eram crentes, eram salvos. Mas Paulo está dizendo: mesmo sendo salvos, permita-me contemporaneizar, simplificar e aplicar para a gente entender dentro do nosso tempo. O que Paulo estava dizendo é: estavam em todos os cultos, mas ainda eram carnais. Cantava, rodava, piroteava, fazia o que fazia na cama, mas ainda eram carnais. Isso aqui é lindo demais. Quem é talvez 10 minutos de glória a Deus. Só que uma coisa é Paulo dizer: vocês são carnais, outra coisa é Paulo explicar o porquê. Uma coisa é alguém chegar para a gente e falar assim: friboi, é carne.
Diga assim comigo, hoje eu vou descobrir se eu sou espiritual ou carnal. Na Bíblia, versículo 3. Foi quando, havendo entre vós ciúmes, repita comigo, ciúmes, contendas. Vamos lá, Jesus me atrás. É que o pastor Michael só dá oportunidade para fulano. Deus está falando. Não sei porque quando o Beltrano vai pregar se acha tanto. Vai estudar para pegar também, fica tranquilo. Deus que usa fulano para te usar também. Só que o problema da igreja de Corinto era os ciúmes entre eles. Paulo vai tratar a igreja aqui nessa carta. E tu tá achando que só tinha ciúmes na igreja de Corinto? Continua a leitura. Versículo 3 ainda. Vou falar baixinho para os vizinhos não ouvir, só para nós aqui. Aí Paulo vai dizer assim: vou provar que vocês são carnais. Aqui não tem não, tá? É só em Corinto. No Brasil tem. São Paulo não tem isso daqui. Glória a Deus por isso. Posso ouvir glória a Deus? Paulo vai dizer assim: além da igreja ter membros com ciúmes de um do outro, Paulo diz assim: dentro da igreja tem gente contendeira. Ô Jesus, me dá graça, senão não volta. Paulo está falando para a igreja de Corinto que ele identificou pessoas carnais. Quem vive atrás de contenda. Aqui não tem, graças a Deus. Onde eu congrego não tem também. Aleluia. Um abraço, Paulo, Deus abençoe vocês. É interessante que Paulo está falando da igreja e está dizendo: dentro da igreja está tendo contenda. Aí ele está dizendo: é crente, mas não é espiritual. Porque o contendeiro se acha tampa do lugar. Não é. Comigo é falo mesmo. Comigo é no tete a tete. Não deixa para depois. Aí se acha boneca da igreja. Boneco da igreja. A última Coca-Cola do deserto é. O que a Bíblia está dizendo não é que você é o cara, a moça, não. Está dizendo que você é carnal, precisa viver na vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4. Quem ainda está comigo na Bíblia, diga glória a Deus. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, o outro de Apolo, não é evidente que o dai segundo os homens? Paulo está dizendo: além de ter contenda, além de ter gente ciumada, a igreja ainda estava dividida por pastores e pregadores. Havia grupos partidários, era uma facção. A igreja de Corinto estava se tornando, Ramon, uma quadrilha de Jeová. Vamos trazer para os dias atuais aqui, sem fugir do preceito bíblico. Só para a gente entender, era como se a igreja de Corinto estivesse dizendo assim: se for a Vanessa que estiver dirigindo o culto, eu vou. Mas no dia do Leandro eu não apareço nem na porta. Se meu pastor Michael for pregar, tô lá. Mas se for minha pastora Camila, vou não. Era crente escolhendo dia de culto, dia de pregador, dia de pastor. Aí Paulo está dizendo: é carnalidade, é carnalidade, é carnalidade, é carnalidade, é carnalidade. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite de sexta-feira para te dizer: você é uma crente carnal e crente espiritual. Olha para cá, por gentileza. O evangelho não é sobre Paulo. O evangelho não é sobre Pedro. O evangelho não é já para ter dado glória, mas eu estou conseguindo continuar. O evangelho não é sobre Cefas, não é sobre Apolo, não é sobre Pedro, não é sobre João. O evangelho é sobre o Rei da Glória, o Rei do céu, o Rei da terra, o Rei de tudo, o Rei da igreja. Dono de tudo, dono do céu, dono do mar, dono de tudo. Versículo 5, rapidinho. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Servos. Outro dia a gente volta para terminar todo o capítulo, mas vamos aqui devagarinho, porque não dá para passar com
compreende isso aqui? O próprio Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, onde tinha gente que olhava e dizia: eu prefiro Paulo. Aí Paulo está escrevendo dizendo: quem é Paulo? Outros diziam: só ouço, para mim tem que ser Apolo. Amo vê-lo ministrar dentro do vernáculo do Paulo. Ele cita as preciosidades da palavra de Deus. Aí Paulo está dizendo: quem é Apolo? A não ser servos por meio de quem crestes. O que Paulo está ensinando à igreja de Corinto é que a gente, ministro do Evangelho, somos apenas o canal. A água é ele. É que a gente, nós, somos apenas a voz. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. A gente só prega, mas quem faz é ele. Quem é o pregador? Nada sabe. E aí, no mesmo versículo 5, ele vai dizer assim: e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ei, Silvio, olha para cá, diga assim: conforme o Senhor concedeu. Me ajuda a pregar para eu não apanhar sozinho, ainda bem com a mão dele. A mão tá forte, né? Meu Deus. Me ajuda a pregar para eu não apanhar sozinho. Diga para esse irmão que está do seu lado: não é nada dele. É Bíblia. A Bíblia está dizendo assim: conforme o Senhor te concedeu. Não era o que Paulo tinha, era o que Deus tinha emprestado. Não era o que Apolo, eu vou falar, Jesus. Não era o que Apolo tinha, era o que Deus tinha emprestado. Ah, pregador Alex, você não sabe onde eu já passei, só passou porque Deus levou. Você não sabe onde eu já preguei, só pregou porque Deus quis. Você não sabe as profecias que Deus me dá, só tem profecia porque Deus entrega. Você não sabe o sonho que Deus já me deu, só tem sonho porque Deus te dá. Você não sabe o tamanho do chamado, só tem chamado porque Deus confia. Desce desse pedestal porque é emprestado. Não é nada teu, não é por causa da tua capacidade, não é por causa do teu mérito, não é por causa do teu dinheiro, não é por causa do teu nome, é por causa da graça, pela graça, por meio da graça. E me aguenta mais 5 minutos de glória a Deus. Então vamos para o versículo 6. Paulo dizendo: eu plantei, Apolo mas crescimento. Dois aleluia, eu entendeu? Mas o crescimento veio de Deus. Vou pegar com a gentileza. Paulo está dizendo assim: a obra de Deus, ninguém faz nada sozinho. Um planta, outro rega. E eu acho muito lindo porque Paulo chegou no entendimento: ainda que eu plante e outro regue, se Deus não quiser fazer crescer, o que Paulo está dizendo é: eu só toco, mas quem gera. Os irmãos ali estão mais empolgados. Eu vou pregar para cá. O que Paulo está dizendo, meus amados obreiros, queridos irmãos, é que não adianta a gente tocar a mão em tudo, fazer tudo, plantar, regar. Se Deus não quiser dar crescimento, não vai crescer. Mas quando Deus vê a obra, todo mundo trabalhando junto, um plantando, outro regando, é um que abre o culto, é outro que abre a igreja, é outro que limpa a igreja. Eu vou falar, Jesus, está descendo o nome de Deus, eu vou pregar. O problema da nossa geração é o eu. Eu já, se eu não for no culto, o culto não acontece. Se eu não pregar no culto, a mensagem não é boa.
que procede com o crescimento. Diante daquele que é tudo, qualquer um se torna nada. E é por isso que João Batista, pregando com uma multidão de discípulos do lado dele, uma multidão de ouvintes, vai dizer: não importa, o que importa é que ele cresça. O que importa é que ele cresça. Ele está fazendo a treta, irmão. Ele está fazendo a contenda com os discípulos de João Batista, com os discípulos de Jesus. Aí João Batista vai dizer: para com isso. Eles são dignamente desataram as alparcas da sandália dos seus pés. Eu sou sua voz, ele é o poder de Deus que tira a terra do mundo. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo está dizendo assim: igreja, como vocês fossem um edifício, e os ministros, os construtores. Só que ninguém constrói nada para não dar em nada. Dá para cá, irmão, tá mais aqui. É Deus dizendo assim: eu estou trabalhando tanto em ti, que a obra vai ser cumprida. Dois aleluia, mas Jesus não repetiu. Você está entendendo por que você não pode faltar nos cultos aqui na congregação? É porque em todo culto Deus está construindo um pouquinho de você. Tem culto que ele vai tirando aquele ódio. Tem culto que ele vai tirando aquele rancor. Aí você vem em outro culto, ele vai limpando o coração. Você vem em outro culto, ele vai tirando um pedacinho de pecado aqui, um pedacinho de pecado ali. Aí você vem em outro culto, ele vai te enchendo aqui, te enchendo ali. Daqui a pouco está com a mão levantada, está dando glória, está dando aleluia. Aí você vem em outro culto, ele vai pedindo perdão. Mas se não, aí daqui a pouco está louvando, está pregando, está profetizando, está revelando. Por quê? Porque Deus tem graça em construir. Levanta a direita para cima, por gentileza. O diabo pensou que você seria um barraco. Não, Deus vai construir um edifício completo na tua vida. Deus está construindo algo. Um minuto e eu paro. Versículo de número 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo fez, sim ou não? Sim. Então eu vou ler de novo. Segundo a graça que me foi dada. Paulo fez, sim ou não? Se você entender isso daqui, eu não vou nem pregar na minha vigília, eu vou continuar aqui até meia-noite. Vamos lá. Paulo fez, sim ou não? Sim. Aí ele diz assim: segundo a graça que me foi dada. Sabe o que Paulo estava dizendo? Só fiz por causa dela. Oh, aleluia. Ou você está pensando que é por sua qualidade técnica vocal? Ou você está pensando que é por causa do teu diploma teológico? Ou você está pensando que é por causa do teu rostinho bonitinho ou da roupinha bonitinha que você tem? Paulo está dizendo assim: não foi por causa de mim, é porque eu tenho uma graça sobre a minha vida. Ô glória! Se coloca de pé nessa noite, por gentileza. Está dando vontade de dar uma machada aqui nessa igreja? Paulo está dizendo: não é pelo que eu sou, é pela graça. Paulo está dizendo: não é pelo que eu tenho, é pela graça. Você acha que essa igreja está estabelecida, montada, sustentada, passou pandemia e continua aqui? Sabe por quê? Porque a graça de Deus. Eu vou finalizar aqui neste versículo 10. Mais 5 minutos? Tem mais 5 minutos. Pode se assentar, irmão. Vai assistir novela não. Senta aí. Vamos lá. Glória. Versículo de número 10. Lancei o fundamento. Diga assim comigo.
comigo, Paulo lançou o fundamento. Irmãos, eu consigo compreender aqui que Paulo fez algo. Estou contigo, seu irmão está mais animado. Paulo está dizendo assim: eu não cheguei em Corinto e fiquei de braços cruzados. Eu fui. Porque no céu só cai chuva. E Paulo está dizendo: eu arregacei as mangas e fui para o trabalho. Eu fui pegar para obedecer no céu. A gente ensina depois do Deus da hora. Deus me depois da pregação. O que Deus está dizendo para nossas vidas é que quem não trabalha, atrapalha. Pastor Michel, o obreiro que não trabalha, atrapalha. Mas Deus vai levantar trabalhador. Pega na mão desse irmão desse lado só dessa vez, ele sacode ele, balança ele, diga ele, diga para ele, trabalha. A obra precisa, trabalha. Para de ficar esperando o teu pastor. Para de ficar esperando o teu pastor. Faz tempo que aquele irmão não vem no culto, você está esperando ele se atrás. Vai, ovelha atrás de ovelha, vai. Eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Não é porque. Paulo diz: eu pus o fundamento e outro edificou sobre ele. Se fosse os crentes de hoje, diria assim: olha lá, eu comecei, agora quer pôr a mão para fazer também. Para com isso, a obra não é sua. Não é que quando eu comecei a liderar, não tinha ninguém para liderar os jovens. Agora está todo mundo querendo liderar. Irmão, se for eu, a hora do outro, deixa o outro. A obra não é tua. A igreja não é sua. A igreja não é tua. A igreja não vendeu ela para ninguém. Paulo está dizendo: depois o fundamento veio outro e colocou a edificação sobre ele. Só que aí, no versículo 10 ainda, para esse relógio aí, Jesus. No versículo 10 ainda ele diz: porém, cada um veja como edifica. É forte, né, pastor? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando você começar a trabalhar na obra, não é de qualquer jeito. Porque tem dom. Tem gente de guerra aqui, gostei. Paulo está dizendo assim: não faça de qualquer jeito. Eu vou falar. Porque dependendo do público, tem gente que não dá mais o mesmo valor. Seja mesmo na sexta do que você é na quarta. Na quarta que você pode ter 3 crentes dentro da igreja. Pregue com graça, com ousadia. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: a igreja em Corinto não cresceu com dimensões. Eita. Aleluia! Paulo está dizendo assim: o fundamento é o mesmo. Não é porque eu vi, o fundamento é o mesmo. Não dá para tirar Jesus e querer colocar outra coisa no lugar dele. O fundamento a pedra fundamental é a mesma. Modificados em Cristo, por causa de Cristo, para a glória de Cristo, para a glória de Cristo, por Cristo, o fundamento é o Deus. Aleluia! Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia, percebe-se que esse dia aí está em letra maiúscula, né? O dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Essa aprovação ou desaprovação não está constituído no sistema salvação, e sim galardão. Ou seja, tudo
a resposta de Deus para a vida de alguém, porque a gente tem o costume de achar que todo mundo tem que ver o que a gente está fazendo. Se a gente arrastar uma cadeira, eu vou falar, calma, Jesus. Tem gente que só espera o pastor chegar para começar a fazer. Precisa não. Quem tem que te ver, está te vendo. Quem vai te honrar, está te vendo. Quem vai provar com a obra pelo fogo, está te vendo. Coisa linda, Deus. Versículo 16. A gente finaliza agora no 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E aqui é interessante, porque quando Israel construiu o templo, diferente das nações que tinham seus deuses feitos em formas e formatos, no templo de Israel tinha utensílios, mas não tinha deuses. Então, quando as outras nações olhavam para Israel, zombavam de Israel, porque quando olhavam para dentro do templo deles, dizia: cadê o Deus de vocês? No nosso templo, o nosso Deus está lá, formado, bonitinho. Mas cadê o Deus de vocês? Porque o templo de vocês é vazio. E zombavam do povo, as outras nações. Aí Paulo, quando chega aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, vai dizer assim: vós sois templo de Deus. E aí a gente começa a pensar que se eles zombavam de Israel, do próprio templo de Israel, que não tinha uma imagem de um Deus lá dentro, feito por mãos humanas, imagina Paulo dizendo para o berço da filosofia do mundo antigo, a Corinto, onde filósofos disputavam em praças públicas a melhor retórica, a melhor oratória, as melhores novidades do momento, e dizendo assim: vocês, igreja, são templo. Imagina eles tendo que ouvir isso. Quer dizer que esse povo é um templo, e onde é que está o Deus desse povo? Exatamente nisso, dentro do templo. Mas dá para ver? Não. Por quê? Porque não vê, mas sente. Aleluia! Coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Escuta. Vós sois templo de Deus. E Deus habita no seu coração, no templo. E aí Paulo vai dizer assim: não destruam o templo. Por quê? Porque vocês carregam algo muito precioso. Aleluia. Vou pegar para cá de novo. Meu Deus santo. Se a gente entender o que a gente carrega, a gente dorme em paz, Aleluia. vai trabalhar em paz, pode estar um emprego todinho lá em guerra, a gente sabe que está carregando. Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, pode estar todo mundo brigando dentro do ônibus, fique em paz, você sabe o que é que você está carregando dentro. E é interessante que em alguns tempos que a gente olha por fora e às vezes nem dá tanto valor, não é verdade? Às vezes alguém pode estar olhando para você de cima a baixo e dizendo assim: nem parece tempo, fica tranquilo, por dentro o Deus está dizendo: eu moro aqui, eu habito aqui, eu resido aqui. É por isso que ele é o Emmanuel. Emmanuel é Deus dentro, é Deus dizendo: pode ser que não te dê valor por fora, mas eu já deixei tanto valor que eu já estou por dentro. Onde você passa, tem um templo passando. Você consegue entender isso? Onde você passa é um templo. É o templo móvel do deserto. Quando o povo precisava andar, caminhar, eles desmontavam, andavam e montavam em outro local. Hoje Deus não precisa mais mandar o povo desmontar. O povo montava, caía andando e agora meus irmãos, guardem essa palavra no vosso coração. Irmãos, como a palavra de Deus ela é linda e maravilhosa. Deus falou conosco durante o culto por esta mensagem de uma forma muito profunda. Neste momento, eu quero apenas finalizar os versículos que ficaram faltando aqui no capítulo 3, que foram os versículos 18, 19, 20, 21 e 22. É coisa rápida, mas nós não podemos deixar de falar ou comentar
algumas coisas a respeito deles. Porque o versículo 18 diz assim: nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum de vós, dentre vós, parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Ora, não se engane. Se algum de vós parecer ser sábio neste mundo, o que Paulo está contrapondo aqui é a sabedoria do mundo para com a sabedoria que vem de Deus. Então toda a sabedoria que é do mundo é simplesmente do mundo, limitada ao mundo. Mas a sabedoria que vem de Deus, Paulo faz essa contraposição, demonstrando ser algo muito melhor e muito maior do que a sabedoria deste mundo. Então, ao se deparar com pessoas que se sentem sábias neste mundo, ou com coisas referentes a este mundo, Paulo dá um conselho. Ele vai dizer assim: torne-se louco para poder ser sábio. Ou seja, nós não precisamos nos nivelar aos sábios diante dos olhos deste mundo, porque a sabedoria deste mundo tem poder para impressionar a mente humana, mas não tem poder para salvar a mente humana. Então a sabedoria que nós cremos, professamos e que por ela nos direcionamos é a sabedoria que vem do próprio Deus, que vem diante da pessoa do próprio Cristo Jesus, que somos levados até eles por intermédio do Espírito Santo. É esta a sabedoria válida que o apóstolo Paulo faz essa contraposição dentro da cultura aos Coríntios. Continuando aqui, o versículo 19, ele explica porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. É aquela famosa ideia: o homem pensa que sabe. Há um cantor secular por nome de Edson Gomes. Para muitos, ele é considerado aí no mundo secular como o novo rei do reggae, né? Ele é aí do recôncavo baiano. E tem algumas músicas dele muito interessantes. Em uma das músicas ele vai dizer assim: os homens pensam que sabem, mas não sabem nada. Os homens pensam que sabem, mas não sabem nada. E tanta gente se achando detentora de todo o entendimento, de todo o conhecimento do mundo inteiro, mas diante da sabedoria de Deus simplesmente não sabem nada. Como Paulo escreve aos Romanos, que nós já estudamos, capítulo por capítulo, versículo a versículo, ele vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus é tremendo. E a nossa fonte emana do próprio Deus, das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Continuando, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. É tanto raciocínio, é tanta linha argumentativa, mas que não levam a lugar algum. Mas este pensamento que Deus está introduzindo dentro do seu coração é caminho de luz, de vida, de paz, que transborda dentro de si essa alegria da salvação dada, concedida por intermédio de Cristo Jesus. 21. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas. Como é que eu vou me gloriar em alguém? Pode ser o ministro A ou o ministro B. Paulo está dizendo: não se glorie em Paulo, não se glorie em Apolo, não se glorie em Pedro, que é Cefas, não se glorie em homens, porque eles são seus. Ou seja, Deus institui, ou constitui, melhor dizendo, pessoas para servir ao reino. O Evangelho é serviço e não ser visto. O Evangelho é servir e não ser servido. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam, ao invés de se gloriar na gloriosa revelação do Evangelho que vem por intermédio da pessoa de Cristo, eles estavam se gloriando em pessoas, em seres humanos, em homens. E é isso que Paulo está dizendo assim: não se glorie em homens. No 20, porque todas as coisas são vossas. 22. 21. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas. Quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras. Tudo é vosso. E vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Paulo está demonstrando que Deus nos deu todas as coisas gratuitamente para o louvor de sua glória e não da glória dos homens. O que Paulo está ensinando à igreja de Corinto é tirar os homens do pedestal e colocar Deus no lugar de adoração, de glória, de honra e de louvor. Que Deus abençoe em Cristo todos do grupo Alunos do Reino, este grupo do WhatsApp que tem estudado juntos a Palavra de Deus, e vamos estudar todo o Novo Testamento, e que a Palavra de Deus continue sortindo grandes efeitos e mudanças em nossas vidas.